edital Estevão de Mendonça de incentivo à literatura matogrossense, da Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer do Estado de Mato Grosso, a CECEL-MT, conforme o termo de incentivo cultural 062-022-06552. Então, fica aqui o nosso agradecimento ao governo do Estado de Mato Grosso, em nome da CECEL, que contemplou essas aulas de mentoria literária gratuita a quem está aqui e depois quem for acessar também nas redes sociais. Nós estamos hoje aqui na segunda aula, nós tivemos a primeira aula na terça-feira, ela está sendo editada, quando ela estiver pronta, ela vai ser disponibilizada a vocês, mas nós só vamos disponibilizá-la editada, né, bem direitinho. Hoje é a segunda aula, nós teremos a terceira aula dia 3 de outubro, a quarta aula no dia 5 de outubro e no dia 10 de outubro nós vamos fazer um abre-microfone, um tira-dúvidas, um compartilhamento das nossas vivências aqui dessas aulas. Tá? Eu sou escritora e mentora literária Lene Ziliotto. Meu nome completo é Lene Chiarello Ziliotto e eu simplifiquei o nome artístico Lene Ziliotto para facilitar e para que me encontrem nas redes sociais também. Isso facilita a gente simplificar o nome. Até porque Chiarello é italiano e escreve com CH, escreve Chiarello. E quando eu pronunciava, o pessoal me procurava na internet com QUI, então não dava muito certo. Sejam bem-vindos à segunda aula do curso Jornada do Escritor e eu estou com certeza muito feliz com a presença de vocês e de cada uma dessas pessoas queridas. Tem gente nova aqui que eu não conheço, mas já batemos um papo, já parece que nos conhecemos, já fizemos acordos, muitas eu já conheço. A Júlia esteve ontem na biblioteca Monteiro Lobato de Lucas do Rio Verde, que eu estive o dia todo desenvolvendo a oficina de escrita criativa para 40 crianças, manhã e tarde, e dessa oficina vai surgir o livro de poesias e contos, que também é uma parte desse projeto da CECEL-MT. Então, Júlia, foi um prazer te conhecer, bem-vinda aqui na aula, bem-vindos todos, a Darcília, o Ander Domingos, a Noêmia, a Carmen, a Maria Inês que estava aí, a Coli, todo mundo que está chegando. Então, sejam bem-vindos e eu estou feliz com vocês aqui. O objetivo da minha mentoria literária e, obviamente, desse curso, distribuído em 5 aulas gratuitamente agora, ele é o planejamento e execução de um projeto. No caso, o produto desse projeto é um livro, né? Mas é assim, ó, o planejamento e execução de um projeto, cujo objeto desse projeto é um livro. Ou seja, da ideia ao livro. Vocês responderam a um formulário algumas questões e nesse formulário tem a informação de que muitos de vocês, a maioria, não publicou nenhum livro. Alguns têm obras publicadas em coletâneas, um texto publicado em coletâneas, mas há pessoas aqui, mesmo se matriculou para essas aulas aqui e já tem livro publicado. Então, isso é muito interessante, vocês estarem aqui, mesmo tendo seu livro solo publicado. Isso é importante porque acrescenta a todos, a quem está aqui, a mim e aos colegas. Essa contribuição é muito importante. Inclusive, temos aqui uma proprietária de uma editora, que no final dá para a gente dar uma conversada ali, também ter ideia sobre editora, ou vai corroborar com o que eu vou dizer, ou vai me contestar, alguma coisa assim. Isso é muito enriquecedor. Então, agradeço a presença de vocês. Eu vou informar que eu sigo um roteiro aqui nessas aulas, mas que a minha mentoria, por exemplo, quem contratar a minha mentoria individual, ela tem um método que eu criei, que é interessante porque é MES, M-E-S, é uma mentoria de escuta sensível. Ela não segue o meu roteiro, ela segue o roteiro do escritor mentorado. Então, o primeiro encontro é uma escuta de tudo que o escritor quer,
quer fazer, tem ideias, e a partir da ideia do escritor, nós desenvolvemos o projeto do livro. Aqui, na medida do possível, como não são também muitos alunos, é possível abrir essa escuta sensível a vocês e talvez a gente trabalhar alguns detalhes de cada projeto aqui, mas não é garantia. Quando a mentoria ela é em grupo, geralmente ela segue um roteiro e que ela é padrão para todos e na medida do possível haverá especificidades. É um pouco diferente da mentoria individualizada, tá? Os recados iniciais antes do conteúdo é que serão aproximadamente 60, 70 minutos, vamos tentar ficar dentro do tempo para não cansar. Nós teremos mais 3 aulas, como eu já falei, teremos mais 2 de conteúdo e uma de revisão e tira dúvidas. É importante que os microfones, enquanto não se manifestarem, se mantenham fechados para não interferir com ruídos. As perguntas podem ser escritas aqui no chat daquilo que eu estou falando, por exemplo, eu estou falando algo aqui com vocês e para não interferir ou ter assim uma quebra de sequência lógica, vocês podem escrever no chat, que eu estou com o chat aberto, e na medida do possível eu já vou respondendo na hora. Se não for possível responder na hora, no final de tudo, eu venho aqui para o chat e respondo todas as perguntas que vocês fizerem agora ali no chat, tá bom? No final, vamos abrir uns 10 minutinhos para perguntas. As aulas são gravadas e liberadas para quem fez inscrições a princípio, e depois de um tempo, depois de um período, nós liberaremos a todos. Eu sugiro que, eu acredito que quem está aqui hoje todos já entraram no grupo, mas eu sugiro que todos entrem no grupo de WhatsApp, porque todos os encaminhamentos que a gente for fazer, avisos, enfim, eles serão informados lá no grupo. Inclusive, se no final, como resultado dessas aulas, nós teremos a produção de uma obra, por que não? Tudo será encaminhado lá no grupo, tá? Para quem quer me seguir, eu tenho meu site www.lenizilhoto.com.br. No Instagram é Lenizilhoto, @Lenizilhoto, e o meu canal do YouTube também é Lenizilhoto, tá? Eu vou iniciar hoje fazendo uma breve revisão da aula 1, que nós tivemos terça-feira, porque alguns que estão aqui não estiveram, e até para dar uma relembrada a quem esteve na aula. Nós falamos na aula 1 sobre, deixa eu só colocar aqui antes de falar da aula 1, hoje nós vamos falar sobre o processo editorial, como eu falei, que é revisão, validar, diagramar, ilustrar. As próximas, nós vamos continuar falando do processo editorial, tá? Diagramação ou registro, ISBN. Depois nós vamos falar de divulgação e marketing, lançamento e vendas e o encontro de tira dúvidas. Antes de fazer a revisão da aula 1, eu quero me apresentar um pouquinho a quem não me conhece ainda, que está aqui pela primeira vez ou que vai ouvir essa live depois. Eu sou natural do Rio Grande do Sul, há 10 anos eu moro em Mato Grosso, e em 2018 eu recebi da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso o título de cidadã mato-grossense pelo trabalho que eu desenvolvo na área da literatura, né? Então, para mim foi uma surpresa agradabilíssima, uma honra muito grande. Então, hoje eu posso dizer que eu sou gaúcha e cidadã mato-grossense. De formação, eu sou bióloga. As crianças ontem, quando eu falei isso, uma criança me disse assim, nada a ver, né? Tipo assim, como escritora bióloga. E a reação da criança foi, nada a ver, mas é isso, eu sou bióloga, apaixonada por livros, literatura, arte, música, tudo que se refere à arte, eu sou apaixonada, e a bióloga é porque eu acredito que a natureza é a maior arte que nós temos. Nela nós temos o visual, o sensorial, a música, tudo na natureza. Mas de formação eu sou bióloga.
Eu tenho 23 livros publicados, livros solo. Em coautorias, eu tenho mais de 100 participações e já organizei mais de 12 obras com outros escritores. Então, eu faço também essa organização de coletâneas. E eu escrevo desde os meus 12 anos. Eu vou falar um pouquinho da minha trajetória, porque dentro da minha história, vocês vão identificar algum aprendizado para quem está aqui querendo publicar o seu primeiro livro ou melhorar o que já publicou. Porque o conhecimento da vivência também ele é um conhecimento. O que é que eu vivi nessa minha trajetória de escritora? Eu não publiquei o meu primeiro livro por uma editora, eu me autopubliquei. Hoje nós dizemos produção independente. O escritor, ele se autopublica. Porque, à época, eu não era conhecida, as editoras famosas, as grandes editoras, elas só publicam se você já é conhecido e famoso, porque eles precisam vender, ou se hoje também não precisa ser famoso, mas se você provar que você tem milhões de seguidores, a editora publica você também, porque ela pressupõe venda. Exemplo, tem uma menina lá do Rio Grande do Sul, ela tem 6 milhões, bastante seguidores. Ela publicou um e-book, ela vendeu num dia 6 mil livros, e um e-book, e ela cobrou R$ 250 de um e-book, de 24 páginas, diagramado no Word em A4, que se você imprimir, vira uma apostila. Então, vocês multipliquem R$ 250 por 6 mil, quanto que ela ganhou, e ela gastou o quê? O tempo de um dia de escrever aquelas 24 páginas. Então, hoje as editoras, elas fazem isso. Você tem seguidores, ela te publica. Uma vez, na minha época, você precisava ser famoso, né? Você ter um nome, e aí as editoras publicavam. Então, como eu sempre tive o sonho de publicar os meus livros, eu corri atrás do jeito que é possível para quem não é famoso, que foi a autopublicação. Mesmo assim, é uma dica que eu dei, não, que é, quando você vai escrever, depois de escrito, escreve, deixa, sai, vai para o trabalho, 2 dias depois, volta, relê, vê o que você escreveu, não larga para a publicação assim de cara, retoma aquele texto. E depois de ter feito tudo isso, você passa para outras pessoas lerem. E, de preferência, não amigos e não familiares. O meu primeiro livro, eu publiquei ele em 2001. Estava começando a internet, os computadores, a internet ali. E aí, esse aqui, ó, Metamorfose. Eu dei para 4 pessoas lerem. Nenhuma amiga, nenhuma próxima e nenhum familiar. E foram, assim, críticas literárias muito interessantes, que contribuíram muito para que esse livro ficasse do jeito que ele ficou. Então, essa é uma dica, para vocês darem para as pessoas lerem. Eu, na época, consegui patrocínio. Quem patrocinou à época foi aquela empresa que administra os pedágios no Rio Grande do Sul, e eu consegui a graça de ter um patrocínio para publicar 1.000 exemplares em português e 1.000 exemplares traduzidos para o italiano, porque nós moramos numa região colonizada por italianos no Rio Grande do Sul, e eu já consegui que ele fosse traduzido para o italiano e fosse publicado já nos 2 idiomas, e são diferenciais que a gente pode, tendo vontade, paixão, sonho, coragem, vai atrás de um pouco mais. O que eu precisei na época? Em primeiro lugar, muita coragem, porque eu estava sendo mãe, eu estava estudando, eu estava diretora de escola,
eu estava com o casamento, no meio do casamento ali, tendo que cuidar isso também, e com esse sonho de publicar o livro. Então, é muita coragem que você precisa ter para se lançar no universo de ser escritor, porque é uma vida paralela à sua vida normal, pelo menos no início. Ou até quando seu livro ele não vira um best-seller que vai te sustentar. Ou que você tenha a habilidade, as competências de dominar as tecnologias e fazer com que um e-book com um título e um tema chamativo, ele seja vendável lá nas redes sociais. Mas uma coisa é certa, isso é fato. Ou você sabe fazer, ou você paga alguém para fazer. Eu, como tenho um gap nas redes sociais, nas tecnologias, os meus livros sempre vão ter um custo. Mesmo o e-book, para mim, tem custo, porque eu tenho essa dificuldade de subir nas plataformas. Eu sei que existem, eu sei que estão lá, eu sei quais eu quero, mas eu tenho que pagar uma pessoa que faça isso por mim, porque eu não tenho essa habilidade. Já quem tem a habilidade das redes sociais, dos aplicativos, essa parte, está tranquilo. E vocês também responderam uma pergunta que eu fiz lá, assim, quanto você investiria para publicar o seu livro? 60% disse que investiria no máximo R$ 2.000. E os outros 40% de 2 a 5 mil. Ninguém investiria mais de 5 mil. Eu tenho que dizer a vocês que esse livro aqui, que a Noêmia, ela faz parte, que é o Se Sente-se Bem, que eu fiz ano passado para comemorar os meus 60 anos, a entrada triunfante no idoso, e a Noêmia está aqui também, só a diagramação, só o designer desse livro, capa, designer dele, custou 5 mil. Só o designer dele custou 5 mil. Mais a impressão. E nas redes sociais, se eu quero que esses meus livros eles tenham o seu arquivo disponível lá nas plataformas digitais, é menos, claro, não paga muito, mas eu preciso pagar alguém para fazer isso porque eu não tenho habilidade. Então, esse já é um ensinamento para vocês. Não é só na área da literatura, é em tudo na vida. Ou você sabe fazer, ou você paga alguém para fazer. Então, quanto vai custar o meu livro? Vai custar o quanto eu não sei fazer. O que eu não sei fazer, eu vou ter que pagar alguém para fazer. Então, esse é o custo do livro. E tem, claro, que há os diferenciais, que depois eu vou falar um pouquinho mais para vocês, quando eu entrar no assunto da aula de hoje, que é a diagramação. Tá? Eu consegui esse patrocínio, então, e também uma coisa que eu provoco quem se aproxima de mim com o desejo de publicar livro. E se vocês estão aqui, vocês têm esse desejo. E a Júlia ontem me procurou também com esse desejo. Tem uma coisa que eu sempre digo para quem se aproxima com esse desejo. Tenha coragem e não desista. São duas coisas assim que é fundamental. Principalmente a coragem, assim, em 2001, eu morei 10 anos em Passo Fundo, depois eu passei a morar numa cidade a 80 quilômetros de Passo Fundo. Participei desde a primeira Jornada Nacional de Literatura de Passo Fundo, que começou em 1983, e eu estava em todas. Nessas jornadas, os bambambam da literatura estavam lá, gente. Era o Afonso Romano de Santana, a Marina Colasanti, o Inácio de Loyola Brandão, o Ziraldo, todos eles estavam lá. E da educação também. O Edgar Morin, quem é da educação, sabe, né, o cacique que ele é da educação. E assim, ele foi bem no ano que eu lancei meu livro, e quando eu estava no meio deles lançando um livro, gente, eu me achei. Isso é muito bom, você se sentir bem, você se sentir com essa sensação, eu sou um deles. Isso é muito bom. E aí eu estava andando do lado do Edgar Morin, na livraria, com a coordenadora da feira, da jornada. E o meu filho estava junto e disse, mãe, quer que eu faça uma foto? Você não precisa, eu me achei tão importante quanto ele que eu não quis nem a foto. Mas é uma memória positiva para mim.
e que, para mim, hoje me dá o gabarito de dizer para vocês assim, gente, tenham coragem e não desistam. Tá? Isso é muito importante para quem quer ser escritor hoje. Acredito que seja assim para quem quer ser músico também, para quem quer lançar o seu filme. Eu acho que no universo das artes, uma habilidade que nós temos que ter é a coragem. Aí, por que eu decidi dar mentorias? Porque eu sempre tive o meu universo paralelo. Para ganhar o meu pão de cada dia, tive que fazer outra coisa, e ser escritora sempre foi o hobby. Mas o meu sonho sempre foi me dedicar exclusivamente à literatura, e quando eu me aposentei em 2020, aqui em Sinop, Mato Grosso, eu decidi, eu vou me dedicar aos livros, a escrever a minha literatura. E em 2021, eu desafiei o Sebrae a me ajudar a ganhar dinheiro, não só escrever. Porque no escrever livro é a primeira pergunta que eu faço. Acho que eu fiz essa pergunta também para a Júlia. Meu mentorado individual é a primeira pergunta que eu faço. Qual é o propósito de você publicar um livro? Por que você quer publicar um livro? Para quê? É para ser feliz? É para realizar seu sonho? É para ganhar dinheiro? É para criar autoridade no seu nicho, que é o que mais está acontecendo hoje, que é bacana. É assim, o livro, enquanto as grandes editoras publicam você, você não vai ganhar dinheiro. Porque você não tem nem controle do que ela vendeu. O direito autoral você entrega para a editora, é 10% só da venda, isso não sustenta ninguém. Mas o bom do livro, o que o livro dá, por que os grandes então se sujeitam? Porque o livro ele está sendo entendido agora, nessa geração, por nós, mas esses grandes ali já entenderam na época que o livro ele te dá autoridade no teu nicho. Exemplo, Mário Sérgio Cortella, o Karnal, eles não ganham com os livros. Agora, o livro, lá no início, passou a dar autoridade para eles darem palestras. A gente começou a ler o Mário Sérgio Cortella pelo conteúdo que ele auxilia na educação. E aí, nossa, traz ele para falar conosco. Ele vai cobrar. Ao Karnal, o livro que ele tem lá de filosofia, nossa, traz ele para bater um papo conosco. Beleza, mas ele vai cobrar. Então, eles passaram a ganhar muito dinheiro com as palestras. Quem é que deu autoridade para eles ganharem dinheiro com palestras? O livro. Então, hoje o livro, ele continua sendo um instrumento de te dar autoridade no teu nicho. Né? Até um advogado, por exemplo, que está ali meio que desconhecido, o pessoal não sabe que ele é advogado, está com um escritório ali com 1 ou 2 clientes. Lança um livro, faz um mega evento, todo mundo vai ficar sabendo que você é advogado. Leu o livro dele, gostou? Ó, posso contratar ele o dia que eu precisar de um serviço. Então, o livro dá autoridade, tá? E aí eu procurei o Sebrae aqui em Lucas e eu joguei no colo deles a batata quente. Eu disse, eu quero ganhar dinheiro com livros. E claro que eles me jogaram ela de volta, né? Lene, livro. O nosso, me fugiu o nome agora, do alquimista, como que é o nome do autor do livro? Me ajudem. O Paulo Coelho. O Paulo Coelho, tudo bem, ele é uma rara exceção que sobrevive do livro. E aí eu disse, tá, então o que eu faço da vida agora que eu quero fazer isso? Você não vai me frustrar, né? E aí, juntos, conversando, mexendo ali os pauzinhos, e nós identificamos que eu podia ganhar dinheiro no universo paralelo de novo, como se diz, Mário Sérgio Cortella, esses aí ganham fazendo outra coisa. Aí eles me provocaram, o que é que você sabe fazer? Escrever livros, sim. E você não pode ensinar quem não sabe? Posso, cobra. Pronto, feito. Então, assim, para quem não sabe publicar um livro, eu ensino, mas eu cobro. Tá? E aí, o que está sendo essa oportunidade do governo do estado de Mato Grosso para mim hoje? Ser conhecida, saber que eu sou mentora literária, saber que no individual é diferente. Eu pego na mão do zero e eu coloco você no palco lançando o livro e dando autógrafos. Né? Então, no individual, a gente faz isso. Não que aqui, agora, em grupo, a gente não consiga fazer
dependendo da quantidade, a gente pode conversar, como eu falei no início, de 1 a 1 o projeto de cada um, tá? E do tempo e do cansaço que a gente vai estar ou não, mas aqui eu vou dar mais assim, ensinamentos gerais que valem para todos, que valem para o livro da Carmen, que ela já manifestou que tem vontade de um livro infantil, o Ander disse que já tem um livro de poesias, a Darcília ainda é só coautora, não sei o que ela vai querer publicar como livro solo, a Noêmia também já tem, e ela tem uma editora, a Júlia ontem disse que quer escrever um romance, então eu mais ou menos já sei do que vocês querem aqui, é possível a gente avançar nisso. Mas foi assim que eu cheguei aqui em ser mentora literária, porque sim, como eu me profissionalizei, e eu tenho um livro que tem o título Uma profissional que buscava me especializar ao máximo, tanto que eu cheguei a fazer todas as disciplinas do doutorado, eu tenho 3 especializações, eu tenho mestrado, cursei as 12 disciplinas do doutorado em Buenos Aires, a tese do doutorado, eu morava em Sinop, e as mulheres pioneiras de Sinop me provocaram para escrever o livro delas. É um livro que pesa 2,5 kg, tem 500 páginas, e aqui tem o relato de vida de 64 mulheres pioneiras de Mato Grosso, de Sinop, e elas me deram as fotografias antigas, que eu fiz essa página de história fotográfica, nós fizemos book fotográfico com a imagem delas atual no meio, foi um livro que eu demorei 2 anos e meio para escrever, e depois ele se tornou uma exposição no Circula MT, e aqui ficou o catálogo da exposição, e foi a época que eu devia escrever a tese do meu doutorado, e eu tive que escolher, ou eu escrevi esse livro, ou eu escrevi a tese. E eu escolhi não ser doutora no papel, porque o conhecimento eu tive todo, que eu cursei as disciplinas, e o conhecimento que eu adquiri conversando com 64 mulheres que colonizaram Sinop foi mais do que um doutorado. Então, quando eu decidi ser apenas mentora, mentora literária, eu fui buscar o Sebrae para me profissionalizar, para não ser mais ou menos, para ser boa, que é como é o título desse meu livro aqui. Eu não aceito ser mais ou menos, tá? Então, será que é a Iraci que chegou? Oi, Iraci, acho que a Iraci chegou aí, é uma mentorada minha que está finalizando o livro agora. Vai lançar ele o mês que vem, estamos nos finalmente, acho que ela entrou ali. É uma negra linda lá de Natal, ela tem um sorriso iluminado, eu conheci ela em Pernambuco. Acho que eu vi ela chegando aí, acho que ela vai entrar. Mas então, pessoal, assim, ó, foi assim que eu cheguei aqui, querendo e buscando me profissionalizar, porque se eu sou mentora literária, eu quero ser uma boa mentora literária. Não é um faz de conta, não é só o eu querer ganhar com isso, mas sim eu me realizar na realização do meu aluno. É ver o meu aluno com aquele sorriso de orelha a orelha quando pega na mão o seu livro. Eu digo assim, a felicidade às vezes é até maior minha do que o próprio aluno. Mas eu sei que o aluno fica encantado, mas eu também fico muito encantada com isso. E aí, só repetindo que é importante o livro, fazendo um reforço aqui, ele nos dá autoridade no nosso nicho, não necessariamente só ter um livro publicado. Ele promove em qualquer nicho, para quem lança um livro, para quem escreve um livro, ele aumenta a sua conexão com o seu cliente, seja qual for o seu produto. Então, publicar um livro te dá autoridade, aumenta a conexão com os teus clientes, tá? E dizer assim, eu sou escritor e advogado, eu sou escritora e contadora de histórias, é diferente do que dizer eu sou contadora de histórias, né? Então, isso agrega muito. Então, como eu falei, minha mentoria personalizada, aí eu tenho um programa no Instagram que chama Café com Lene. O que é o Café com Lene? Vocês todos aqui estão convidados, tá? O Café com Lene, eu criei ele presencial em Sinop, quando eu queria vender meus livros em 2019,
eu inventei, eu disse, eu vou sentar nos cafés de Sinop, e Sinop tem vários cafés bacanas. Eu disse, eu vou sentar nesses cafés, que eu amo, eu adoro em Porto Alegre, eu vivia fazendo isso, eu escrevi a maioria dos meus poemas nos cafés de Porto Alegre, e eu disse, eu vou convidar quem eu conheço, vamos sentar, tomar um café e vou levar meus livros. Eu enchi a mesa do café de livros, o pessoal ia, meus amigos iam, a gente tomava café, passava o sábado à tarde lá, alguns compravam, declamavam poesias. Teve um poema que foi, inclusive, musicado em um desses meus cafés. E quando eu fiz esses cafés em Sinop, fiz aqui em Lucas, fiz em Vera, fiz em Nova Mutum, quando eu ia fazer em Cuiabá, veio a pandemia. E aí trancou, aí eu não pude fazer. Ele já estava agendado num café de Cuiabá. E aí, o que eu pensei, e agora? E agora eu vou para a internet. Gente, a minha primeira live, meu primeiro café com Lene está lá para vocês verem, lá bem no começo. E eu não vou tirar, tá? Eu lembro que eu apoiei o meu celular assim para fazer o meu primeiro café com Lene. Em que pedestal? Nem sabia que tinha esses pedestais. Eu comprei aquelas estojo de batata chips, que é um vasinho comprido, tirei as batatinhas, cortei ele e fixei o meu celular. Eu tenho essa foto, meu celular numa caixinha de batata chips, segurando a minha primeira live. Então, assim, o que eu fiz? Gente, escritor, artista, coragem. Ou você tem coragem, ou você vai ficar no anonimato. Eu digo assim, hoje, muita gente me conhece. Muita gente sabe da Lene Zilioto, porque a Lene faz barulho. E eu faço barulho por quê? Porque tem uma coisa, se eu puder ensinar para vocês agora aqui, é assim. Qual é o seu produto? É a sua arte, não é? A Carmen, além de querer, de gostar da parte da literatura e publicar o livro dela, ela tem o dom da arte plástica, ela pinta. Então, a Darcília vai fazer, claro, a nossa apresentação lá na posse da Gebe, porque ela tem uma voz maravilhosa, ela canta. Então, artistas, ó, qual é o teu produto? O produto da Darcília precisa ser anunciada a Darcília. O nome Darcília Lebron, o nome Carmen Lúcia de Oliveira Melo, o nome Ander Domingues, o nome Noêmia, o nome Júlia. Por isso que eu tenho que divulgar o nome Lene Zilioto, ou ninguém vai saber que eu escrevo livros. Porque o meu produto, a minha empresa sou eu. Quem é a empresa de vocês? Não é uma empresa que tem um nome, que tem um... Inclusive, eu fiz a minha marca ali, ó. Faço uma marca para o nome de vocês. Ali, ó, é uma pena com meia cara, e você tem que se estabelecer no mercado dessa forma. Esta aula era para ser a última, mas eu já saí do protocolo aqui. O meu roteiro já foi para o brejo. Eu já estou falando de como vender, de como se vender, né? Que é isso que eu faço. Como que eu me vendo? É divulgando a minha empresa. Quem é a tua empresa? A tua empresa é o teu nome. E para isso, é preciso que vocês saibam algo muito importante. Pode ser que lá na última aula não me venha mais esse insight de dizer isso para vocês. Por isso que eu já vou antecipar ele para vocês agora aqui, que é o seguinte. Eu já sofri isso na pele e se preparem, porque não vai ser diferente com vocês. No momento em que nós divulgamos o nosso nome como empresa, pela necessidade de vender o nosso produto, nós somos boicotados, criticados e excluídos de muita coisa. Porque as pessoas passam a achar que você é orgulhosa, só fala de você, quer aparecer nessa linha. E eu já sofri as consequências disso. Onde? Em todos os lugares que eu vivi. Desde a minha cidade terra natal, em Nova Mutum não foi diferente, em Sinop não foi diferente, e aqui em Lucas do Rio Verde não está sendo diferente. Quando você divulga o nome da sua empresa, e que é muito interessante isso do ser humano, e que nós artistas, mais do que nunca, é importante que a gente se una e não fique um contra o outro, e quando alguém faz isso como um artista, tomar a palavra para se posicionar
a favor ou contra, você tem que saber quem é você. No momento em que você faz coro com quem critica um artista, dizendo que ele quer aparecer, amanhã você vai sofrer a mesma consequência que ele, porque você é a empresa da sua arte. Você precisa divulgar o seu nome. As pessoas precisam saber que existe a Darcília Lebrão, senão nunca vai contratar sua música. Mas saibam que a gente vai... Eu sou testemunha viva disso, de sofrer as consequências por divulgar o meu nome. Né? Que quer aparecer, que só fala nanana, tudo isso. Então, se preparem e tenham coragem para ser quem vocês querem ser. Quando a empresa é o seu nome, tem que ter mais essa coragem. Tá? Tudo é coragem aqui, tá bom? Pode ser que eu não me lembre de ter esse insight lá no final, mas já fica dito aqui. E assim, tem essa parte de que eu ainda estou falando de quem eu sou, mas que vale como aula aqui, como conhecimento para todo artista, mas vamos trazer especificamente para o escritor. Fazer parte de academias literárias. O que é isso? Né? Então, tem algumas aqui que já têm essa experiência, não sei se o Ander a Noêmia também eu não me lembro se mas eu sei que a Carmen e a Darcília sim. E assim, existe o seguinte, quando você concorre com o seu currículo, e que é o currículo que é analisado de verdade, não a pessoa, quando o currículo ele é analisado e vence o melhor currículo, pode comemorar. Porque o seu currículo é bom naquilo. Que foi a Academia Sinopense de Ciências e Letras. Foi a primeira academia que eu entrei, uma lisura, uma ética, assim, ó, até hoje, quando eu posso, eu falo da Academia Sinopense de Ciências e Letras, porque lá há um edital que concorre o currículo. E se tem 2 vagas, existe uma comissão eleitoral, uma comissão ali de julgamento, e que tem todos os critérios pré-ditos antes no edital. Isso, tantos pontos, isso, tantos pontos, isso, tantos pontos. Cada um coloca ali para concorrer o seu currículo e é o currículo que vai ser aprovado. Então, nisso, ó, palmas para quem conseguir entrar com currículo. E na de Sinop eu entrei por currículo. Existem outras que convidam você e a diretoria aprova também pelo seu currículo, mas não por ele ser melhor ou menor do que um outro que esteja concorrendo. Existem academias que fazem currículo também, mas é assim, esse ano temos 2 vagas. Nós vamos convidar o fulano e o fulano porque o currículo dele é bom. Para a academia acrescenta. Acrescenta porque aquele currículo é gordo, ele é bacana para a nossa academia. E a maioria delas, gente, sério, não é prepotência, tá? Não é prepotência. A grande maioria eu fui convidada assim pelo meu currículo, tá? E eu acho que umas 5 já eu recusei, porque eu não dou conta de tantas. Eu estou em 14 academias. Era para eu estar em mais de 20. Só que, eu vou repetir isso aqui, eu não aceito ser mais ou menos. Eu estou lá na academia com o nome, para dizer que eu estou na academia, para ter o meu currículo e eu não consigo participar. Eu acho que participar de 20, 30 academias, eu não sei como que a pessoa dá conta. Você tem uma reunião por mês, ela vai passar o mês inteiro participando de reuniões da academia, não vive. Então, assim, esse cuidado que tem que ter, mas é importante para o escritor concorrer e estar pelo menos em 1, 2 academias, sim. Isso faz diferença, porque quando você faz o seu portfólio, para concorrer a editais, conta o portfólio, para você compor uma equipe num edital, por exemplo, tem um outro artista que apresentou um projeto, ele precisa apresentar uma equipe e ele convida você, você tem que apresentar o seu portfólio. Isso pesa na hora da aprovação do edital, tá? Por exemplo, aqui em Lucas, o último edital da CECEL, da Secretaria de Cultura, esse foi aprovado,
e o da menina que eu escrevi, porque eu estou lá na equipe dela. Foram os únicos 2 aprovados de Lucas, e eu acho que teve muitos inscritos, vários inscritos. E só foram 2 aprovados, o meu e o da Camila. E no da Camila, eu que escrevi o projeto e estou na equipe dela. O meu currículo, gente, não, vou repetir, não é prepotência. Aprendam comigo. Ou vocês divulgam o nome de vocês, que é o nome da empresa, ou vocês vão ficar no anonimato. Então, eu estou aqui divulgando, por quê? Porque é assim que funciona. O meu currículo tem 23 páginas, só escrito, sem imagem nenhuma. Isso que eu não coloquei tudo. Então, assim, faz diferença para o artista? Faz. Tem um currículo. Construam esse currículo, tá? Que é bem bacana para o artista e para o escritor também. E tentem, de alguma forma, entrar em alguma agremiação literária, não necessariamente uma academia. Porque existem, por exemplo, as associações. As associações não é concorrência, não é concurso, não é currículo. Associação, eu decido se eu quero me associar ou não, que é o caso da Associação das Jornalistas e Escritoras do Brasil. Claro que essa é uma associação de mulheres, então só pode mulheres, mas eu decido se eu vou me associar. É importante? Claro que é, gente. Olha uma associação desse gabarito, que foi criada no Brasil por uma escritora, jornalista, a gente diz assim, ó, não é palavrão, entre aspas, uma doida fora da casinha da época, nos anos de 1970, lá em Curitiba. Ela participou dos eventos internacionais, principalmente nos Estados Unidos. Aquela época, em 1970, elas estavam lutando para a mulher colocar um pezinho fora de casa, a gente sabe, né, dessa época. Hoje nós podemos dizer que estamos usufruindo de todo esse trabalho dessas mulheres que tiveram a coragem de botar o pé na porta e hoje não precisa mais. Com calma, a gente pode abrir a maçaneta e sair, e não era assim uma vez, a gente sabe disso. Então, foi feito isso lá em 1970, e que é a associação, ela é nacional com sede em Curitiba. Cada estado pode ter a sua coordenadoria. Já tem em 21 estados. Mato Grosso não tinha. E aí a presidente nacional me chamou para fundar a Coordenadoria Mato Grosso. E aí nós fundamos ela agora em setembro, dia 1º de setembro. A Carmen é nossa secretária. E no dia 19 de outubro, em Sinop, nós vamos dar posse para as argebianas. Então, a associação é uma forma de você começar a construir o seu currículo enquanto você engorda o seu currículo para entrar, para colocar ele para concorrer numa academia. Não sei se vocês me entenderam a lógica. Vamos entrar para agremiações literárias, que não é concorrência, para a gente compor o nosso currículo, e aí quando chega uma academia que propõe a concorrência ali de uma cadeira, eu já tenho um currículo ali para poder concorrer, tá? Então, isso também é muito importante. Prêmios. Prêmios também é interessante concorrer. E dar atenção para eles. Gente, esse ano é muita coisa. Eu acredito que é por causa da GEB também, que eles estão fundando. Ó, por exemplo, claro que para participar você paga. Não existe almoço de graça. Não existe nada de graça. Quando você toma posse, você recebe uma roupa de gala, chama Pellerini. Cada um tem que pagar a sua, porque a associação ela não tem esse dinheiro para pagar a sua vestimenta. Então, tem custo, já vai se preparando. Participar de concursos que dão prêmios também tem custo, porque, por exemplo, ó, vai produzir os troféus, tem custo. Você paga o troféu. Esses aqui eu coloquei para concorrer na Academia Latino-Americana de Letras, AL de Artes, ALA. Eu coloquei para concorrer o livro das Mulheres de Sinop como livro biográfico e o meu livro infantil, em 2020. Os dois receberam o prêmio de melhor livro infantil e melhor livro biográfico. Da Academia Sinopense de Ciências e Letras, já é por votação.
Esse aqui foi a avaliação de professores da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Eles que avaliaram as obras, não foi por votação online. A Academia de Sinop faz votação online. No primeiro ano, eu fiquei com um troféu de melhor livro biográfico. Ano passado, fiquei com 2. Esse ano abriu a votação, eu achei que fosse até o dia da entrega dos troféus, mas terminou, fechou semana passada. Eu nem divulguei, não pedi voto, não sei se esse ano eu vou ganhar, porque eu estava focada na AGEB, não vi que o prazo terminava ainda semana passada, mas eu acho que quem votou em mim é capaz de eu ainda ficar com algum. O que eu quero dizer com isso? Não é divulgar os meus troféus, que eu já tenho vários, é dizer para vocês que concorram a esses prêmios, porque isso também faz diferença. Exemplo, também, o que é importante? Quando o prêmio ele é avaliado por uma comissão, isso vale mais do que aqueles votados pela internet, tá? Porque pela internet ganha quem é mais popular, digamos assim, na internet. Esse aqui foi uma comissão de professores da Universidade do Rio de Janeiro. Teve um outro que eu participei também, que é de poesias, foi o ano passado, nos 10 anos da FEBACLA. Você é da FEBACLA, Noêmia? Sim? Não. Tá. A FEBACLA, ela comemorou 10 anos ano passado e ela fez um concurso de poesias que nós tínhamos que enviar um poema falando sobre a Florbela Espanca, uma escritora portuguesa. E foram 164 candidatos. E eu sempre concorri em vários concursos com poesia, e o meu estilo de poesia é aquele livre, que não tem rima, que não tem estrofe. Assim, ó, ele se derrama lá na página e ponto. Esse é o meu poema. É aquele poema livre, sem rima, e é possível, e ele é aceito, tá? Dentro da literatura ele é aceito. E eu estudando, eu vi que o queridinho dos avaliadores é o soneto. O soneto ele é o queridinho dos avaliadores. E aí eu me dediquei a escrever um soneto para a Florbela Espanca. E mandei, seja o que Deus quiser. O resultado foi dado numa live. Estava lá todo mundo, quase 200 pessoas. Os 30 melhores iam para um livro e os 3 primeiros lugares ganhavam medalha e troféu. E aí eles começaram a anunciar do 30, 29, 28, 27, 26, tá? 15, 10 e nada, deu nada. 8, 7, 5, eu disse, vou sair da live, não ganho. Imagina se eu vou ficar entre os primeiros. Terceiro lugar e nada. Segundo lugar, gente, em 164 concorrentes, eu fiquei em segundo lugar. Ou seja, o que eu posso dizer para vocês com isso? Vocês vão concorrer com poesia? O queridinho dos avaliadores é o clássico. Tá? Ah, mas o meu poema é lindo, o livro é aceito, também é poesia. Enquanto nós ainda estamos nessa geração de avaliadores que vem com aquela norma culta e que valorizam o clássico, é isso que está valendo. Então, esse é um aprendizado também que eu quero passar para vocês. E dizer que eu conquistei, então, ano passado, em agosto do ano passado, que eu achei assim, foi, para mim, significa bastante. Para vocês, se vocês querem se estabelecer no seu nicho, na sua arte, no caso aqui a literatura, e ter esse nome, ter esses reconhecimentos, é preciso ir atrás, buscar e, como eu disse, engordar o currículo de vocês. Tanto que a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso me deu o título de cidadã matogrossense, pelo trabalho literário que eu já fiz em Mato Grosso em 10 anos. E o ano passado eu fui nomeada embaixadora cultural da Confederação Internacional do Livro, e que eu tenho, então, todos os meses, o direito de apresentar mesas temáticas nas feiras internacionais do livro. A Noêmia já participou dessas feiras, não me lembro se a Darcília já foi, e a Carmen acho que não. A Noêmia já participou tem um sarau de poesias, que eu levo sempre em todas as feiras, eu levo um sarau de poesias. Vocês podem ir lá e declamar poesias. Mas então, assim, para a gente chegar nesse ponto, gente, o que eu quero explicar para vocês? Ontem, na primeira aula, nós falamos sobre a importância de você começar
a escrever lendo. Foi isso que nós falamos na primeira aula. Quando você vai estudar, puxa ali na internet, quais são os passos para publicar um livro? Item 1, escrever. Item 2, revisar. Aí, diagramar, ilustrar, traduzir, tal. Geralmente, o 1 começa por escrever. E eu já digo assim, eu coloco um na frente, é o ler. Não começa por escrever, começa por ler. Porque quem não é leitor, pode ser escritor, claro, mas vai ser um bom escritor? Aí, se você quer ser um bom escritor e ser um best-seller, estudem a vida dos escritores best-seller. Antes de serem escritores, eles foram leitores, tá? Então, nós falamos ontem da importância de ler antes de escrever, e depois, sobre a escrita, a gente falou sobre os vários gêneros literários que existem, que antes de você começar um projeto de escrita do livro, você tem que ter essa clareza, foco, saber por onde vai, que é até um clichê que está todo mundo usando, né? O livro da Alice no País das Maravilhas. Quando você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Está todo mundo até usando isso. Mas isso procede, é verdade. O escritor também. Você precisa definir o que é que você quer escrever. Tá, eu quero escrever um livro infantil, então é para isso que você vai se dedicar. A Júlia ontem foi bem categórica. Eu quero escrever um romance. Ousada você começar pelo romance. Eu não tive essa coragem. E saber que tipo de livro você quer escrever. O Anderson já disse que já tem um de poesias e quer escrever mais um de poesias. Isso é importante. E nós tivemos o bônus ontem de ter a Margarete Prado, que ela é especialista em contos, né? Ela adora contos, ela escreve contos, ela fala sobre contos e ela dá aula ela tem a oficina dela de contos. E ela gosta de contos de terror, então ela vai te provocar para escrever contos de terror também. Mas ela foi muito, assim, bem produtivo ontem com a participação dela, porque ela deixou o que ela fez? As 10 ideias de ouro para escrever um conto. Escolha uma ideia dramática, porque o ser humano ele adora drama, não sei por que o ser humano gosta de drama. Tenha poucos personagens, no máximo 3, foque na narração e não na descrição. Se você não fica refletindo, filosofando, não fica filosofando no conto, faça algum comentário apenas se for acrescentar a ação. Só comece depois de saber o que você quer causar no leitor. Fale nas entrelinhas, não só direto. Tenha coerência, coesão e ritmo. E termine quando ele está no melhor momento. Quando, assim, ele provocou aquele sentimento forte na pessoa, termina aí. Não fica enrolando. Por exemplo, ontem que eu falei com as crianças, usando a linguagem infantil, eu dei um exemplo assim, do conto. Uma menina de 12 anos saiu de casa às 8 horas da noite para andar de bicicleta. E ela estava usando uma saia esvoaçante e a saia enroscou na correia da bicicleta, ela caiu e quebrou a perna. Aí agora eu quero saber o final. Não vou contar o final. Mas eu quero saber o que aconteceu. Entenderam o que é um conto? Eu vou contar uma história. Eu não vou ficar dizendo se ela é bonita, se ela é feia, se ela é rica, se ela morava em Nova York. Não importa. O conto ele é um fato, ele é curto. E por que você termina ele quando não ficar filosofando? Tá, agora nós temos que fazer o final. Aqui é o problema. Todo conto tem que ter um problema. Qual é o problema? Ela quebrou a perna. Se ela não tivesse quebrado a perna, ela ia dar uma volta e voltar para casa e voltar a dormir, sem problema nenhum. Mas como ela quebrou a perna, eu posso dar o final que eu quiser. O conto é meu. O leitor não vai gostar, problema dele. O conto é do escritor. Então, assim, o que eu disse para as crianças? O vizinho estava na janela, viu, correu para fora, o filho dele, que é coleguinha dela na escola, foi junto, levaram para casa, levaram para dentro, levaram para o hospital, arrumou, e esse menino, vizinho, passou a ajudar ela todos os dias para ir para a aula até ela sarar. Viraram tão amigos que, quando eles cresceram, começaram a namorar, casaram e viveram felizes para sempre.
Então, é um conto que teve um problema e que terminou em final feliz. Porque de tanto ajudar ela a ir para o colégio todos os dias, eles viraram amigos, namorados, marido e foram felizes para sempre. Tá, mas eu não quero esse final feliz. O conto é meu, eu dou o final que eu quero. Ela caiu, quebrou a perna, na hora ia passando uma pessoa não tão bem intencionada e levou a bicicleta, aproveitou para roubar a bicicleta e deixou ela lá, ainda que não a atacou, sendo menina, né? Um homem passou, ainda bem que não a atacou e só levou a bicicleta. Mas como era escuro, veio, como sempre, aqueles carros em alta velocidade e passou por cima dela, matou, morreu. Como? Não pode porque o conto é meu, as crianças ontem. Como matar ela? Ela é a personagem principal. Pode morrer? Pode. O conto é seu. E aí, quando deu o barulho do carro, todo mundo saiu para fora, os pais viram a filha morta, não viram que ela saiu de casa porque estavam no celular. Ponto. E o conto termina aqui. Eu vou ficar discutindo que ficar no celular não dá atenção para os filhos, dá nisso? Claro que não, não precisa. Você diz que os pais viram a filha morta e não viram ela sair porque estava no celular, ponto. É isso que a Margarete ontem quis dizer. Termina o conto quando ele está no auge. Não fica depois dizendo por quê, o que, que poderia acontecer. Então, é um dos estilos. Júlia, o teu caso do romance, ele vai por essa linha, tá? O conto, ele só tem uma ação. É isso e ponto. E poucos personagens, isso é um conto. Se você colocar mais 2 ou 3 episódios, aí você traz a história do vizinho, aí você traz mais algumas histórias aí, ele deixa de ser conto, ele vira uma novela. E se você trouxer vários outros, aí você vai envolver a rua, a cidade, se a cidade é violenta, o bairro que ela morava, quem mais que mora no bairro, quem foi aquele que passou e roubou, quem é aquele que estava em alta velocidade. Aí você trabalha tudo isso, aí é o romance. Mas você percebeu que você tem uma história com começo, meio e fim, depois é só rechear, ou ela fica um conto, ou se transforma numa novela, ou vai ser um romance. Mas o seu romance ele tem que ter a linha pronta. Você já tem que saber o final do seu romance. Porque se você não souber o final do seu romance, você corre o risco de ficar 5 anos pensando que você vai escrever, o que você vai escrever, que história você vai escrever. Então, ela tem que ter um começo, meio e fim, já desde agora, e aí trazendo elementos para o seu romance. Tá? Eu estava agora mesmo tentando. Eu estava agora mesmo tentando escrever um conto, né? Daquele desafio que você passou pra gente ontem. Mas eu já comecei extremamente descritiva, falando como era a aparência, onde que Aí é estava o o ambiente. romance. Aí você Então, está certa, aí é o romance. A Júlia é, estava ontem lá, ela ouviu esse conto eu falando lá para as crianças, por isso que eu já estou usando aqui com vocês. Ele me veio ontem na cabeça para apresentar para as crianças. E assim, elas ficaram bravas comigo, com o escritor, que eu matei a menina. E eu com isso, com o que o leitor vai pensar de mim, eu não estou preocupada. Né? O que você tem que considerar é que a sua história seja boa, o impacto que ela vai causar, tá? E assim, eles ficaram assim, aconteceu, então tá. É aquele do começar a entender como que se faz uma literatura, tá? Então, é mais ou menos isso que a Margarete quis colocar. Mas, então é isso, tá, gente? Vocês tinham uma tarefa para hoje, quem estava na aula de terça-feira, que era vocês fazerem uma pesquisa dos livros, dos 10 livros mais vendidos em 2022. Porque, assim, eu vou voltar à pergunta que eu faço no começo, quando eu faço uma mentoria individual. Por que, que você quer publicar um livro? Se você quer ser best-seller, começa que você vai ter que estudar esses autores. Quem é? Quem mais vendeu? E por que, que este livro mais vendeu? Então, eu tenho que identificar o perfil e as características do livro e do autor, se eu quiser chegar no ponto dele. Então, se eu quero vender o meu livro, eu tenho que saber quais foram os livros mais vendidos
e por que que eles foram os mais vendidos. Essa análise nós temos que aprender a fazer, senão nós vamos só estar publicando um nosso livro para realizar o nosso sonho de ser escritor. Que se isso basta, também está tudo certo. Não tem problema nenhum se isso basta, né? Agora, se eu quero que o meu livro tenha, sucesso, que ele faça vendas, eu tenho que estudar isso. Quem fez essa pesquisa? Quem fez a pesquisa pode abrir o microfone e dizer. Eu fiz. Então, eu fiz a tarefa de casa para vocês, tá, meus queridos alunos? Ó, 3 sites. Ou mais, você fez? Então, fala. Eu fiz, Lene. Então, por que você não falou? Fala aí. Não, mas é que eu estava esperando você terminar ali. Quais foram os livros mais vendidos em 2022? Olha, me surpreendi, porque realmente eu nunca tinha feito essa pesquisa, né? Primeiro, assim, ó, a nível, né, dos mais... no mundo, na verdade. Aí, não sei se você tinha especificado no Brasil ou no mundo. Aí eu tenho dos dois ali. No mundo eu deixei a pergunta aberta. Quais foram os livros mais vendidos em 2022? Aí vai do aluno. Ele fazer só um, fazer só outro, ou ser proativo e fazer tudo. Eu, como professora, sempre fui assim. Eu fiz os dois também, aí eu vi que Muito tem bem. alguns autores que eles estão nas duas listas lá. Sim. O primeiro é Assim que Acaba, que é Colin Hoover, não sei se eu estou lendo corretamente. O segundo, Mais Esperto que o Diabo, Napoleão Hill. Terceiro, Nas Pegadas do Alemoa, do Wilco Minet, acho que é Mineve, sei lá. Quarto, Mulheres que Correm com os Lobos, Clarice Píncola Estes. Quinto, Amor e Gelato, é Jean Evans Wilch, não sei a pronúncia. Outro do Colin Hoover, É Assim que Começa, sexto. Sétimo, Tom Torto Arado, Itamar Vieira Júnior. Não estou dando a quantidade, tá? Mas é bem alta a quantidade de venda aí, viu? Oitavo, O Poder da Autorresponsabilidade, de Paulo Vieira. Eu vou continuar, depois ela continua. Pessoal, assim, ó, eu pesquisei em vários sites e eles trouxeram os mesmos livros, em ordens diferentes. Podem ver que na ordem que a Carmen falou, é um pouquinho a ordem diferente da pesquisa que eu busquei. Quais foram os mais vendidos? É Assim que Acaba, Nas Pegadas da Lemoa, Amor de Lato. A Júlia lembra que ontem teve uma menina que leu esse livro e ela contou lá na biblioteca, uma menina de 16 anos, ontem no Clube do Livro, contou, ela leu esse livro, Amor de Lato, É Assim que Começa, Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, A Hipótese do Amor, A Garota do Lago, Todas as Suas Imperfeições, Mais Esperto que o Diabo e Mulheres Correm com os Lobos. Então, assim, dependendo de onde você pesquisa, mais ou menos eles ficam ali entre os mesmos. Ou seja, pouco mais, um pouco menos, diferença de um ou de outro, vocês vão encontrar nos mesmos sites os mesmos livros. E aí, o que o escritor que quer ser bom escritor e vendido tem que fazer? Estudar esses autores e esses livros. O que é que eles têm de interessante que estão vendendo? Principalmente você, Júlia, que está querendo ir para o lado do romance, é muito interessante você fazer esse exercício, estudar os livros mais vendidos. E observem, não tem livro de poesia aqui nos mais vendidos. Não tem um livro biográfico entre os mais vendidos. Porque, assim, há uma lógica. A poesia, ela é admirada por quem tem sensibilidade de artista. E a grande maioria do ser humano, na fase da adolescência, ali, da juventude, não tem ainda despertado essa sensibilidade, né, para a poesia. E esses livros mais vendidos, eles são consumidos por leitores de 17 a 35 anos. Essa é outra pesquisa que dá para fazer. Os mais vendidos, eles giram em torno da galera mais jovem. E aí a poesia vai lá para uma outra idade. Ou poesia infantil. O livro infantil também, pode ver, ele não figura entre os mais vendidos. Então, quando você... Volta a pergunta, por que você quer publicar o livro?
E só comece a escrever quando você souber o que você quer escrever. E por isso que é importante pesquisar. Os mais vendidos, galera, não é infantil, não é de poesia, não é biográfico, aí você toma uma decisão. Claro que eu aqui nasci poeta, que eu olho para qualquer coisa e escrevo uma poesia. Meu sonho era publicar meus livros de poesia, eu publiquei 4 no Rio Grande do Sul antes de vir embora, só poesia. É claro que não vende, claro que não é best-seller. Eu não sabia disso. Eu não fazia essa pesquisa. Eu não tive uma mentoria para me dizer, Lene, você está realizando seu sonho, mas poesia não vende. Né? Então, isso é uma informação que tem que ficar bem clara para vocês. Se vocês querem vender livros, tem que ir lá ver quais são os livros que vendem. Ah, o brasileiro não lê o livro. Não, não é. Às vezes é o perfil do teu livro. Não é isso que o leitor está buscando, não é isso que o leitor compra. Então, eu tenho que escrever, se eu quero vender livro, eu tenho que escrever um livro no estilo dos que estão vendendo. Tá? Isso é uma informação bem importante. A questão das biografias, por exemplo, ela é uma obra social que você faz. Eu tinha essa clareza quando eu fiz das mulheres de Nova Mutum, quando eu fiz das mulheres de Sinop. Agora eu estou sendo chamada para escrever mais biografias e eu já digo para a pessoa, você só vai realizar o seu sonho. Por quê? Uma informação sobre livro biográfico. Primeiro, todos têm uma história que pode ser um livro. A minha história é tão interessante que dá um livro. De todos. A vida de todos é interessante que dá um livro. Mas a informação mais importante, nem a história do Pelé, que é famoso, vende. Como que a minha história vai vender? Então, livro biográfico, gente, é realizar um sonho. Ou a pessoa tem que ser muito famosa. Livro infantil, da mesma forma. Já nos Estados Unidos, é mais. Aqui no Brasil é um pouco mais complicado. Quem compra livro infantil? Tem 2 públicos só para livro infantil. Os pais, que têm crianças. Então, o nosso público não é a criança. O público do livro infantil não é a criança, é o pai. Então, são pessoas de 25 a 40 anos. Eu vou escrever para esse público, que são eles que vão analisar o teu livro e comprar para o filho deles, ou não. Não é a criança que escolhe o livro, é o pai que escolhe o livro. E as escolas? Nós só temos 2 públicos para o infantil. São os pais e as escolas. E aí você vai lidar com esse público, você tem que ter uma estratégia de venda para esse público. Tá? Então, tem que saber que tipo de livro você vai escrever. Deixa eu E aí, só fazer uma parte, Lene. Sim. Quando fala lá É Assim que Acaba, que é do Collin, que é literatura infanto-juvenil e estrangeira, né? Ele teve 27 mil unidades vendidas, né? Seria mais em quê? Em contos também? Infanto-juvenil você pega do 6º ano em diante, não é infantil. Não, eu sei, mas aí seria o quê? Contos também? Ou é romance? É Eu alguma não coisa? conheço esse Alguma livro. história? Eu Também nunca li, por isso que eu não estou conheço esse perguntando. livro. Eu não conheço o livro. Tem que ver a sinopse dele. Tu abre lá na sinopse que diz, vai te dizer o que ele tem. Eu também, gente, eu pesquisei só os títulos, tá? Não pesquisei as sinopses. Mais esperto que o diabo eu conheço porque eu escutei o audiobook. Mulheres que Correm com os Lobos eu já li, eu conheço por isso. O Amor Gelato eu já ouvi falar dele e ontem a menina contou, achei interessante, estou interessada em ler. Eu acho que para você, Júlia, é interessante você ler esse Amor Gelato, porque um livro que se passa ambientado na Itália, ele deve ser cheio de descrições e detalhes. Vai te inspirar muito a descrever ambientes, tá? É um livro que vai ser bom para você. Agora Tá? achei aqui, ó, ele fala de aborda temas complexos, como a confusão de sentimento em relação tóxica de amor e abuso. Aí uma história de uma personagem e tal, tal, tal lá. É por isso. Então, envolve o quê? Os sentimentos que eles estão vivendo no momento. É o sentimento da fase da pré-adolescência. Então, eles se identificaram com os sentimentos que esse livro provoca,
ou descreve, eles se identificam. É uma questão assim, ó, de pertencimento. Ah, mas então não sou só eu. Ah, então eu não sou estranho. Se alguém mais sente isso, não é uma coisa só minha. Existem mais pessoas como eu. É por isso, nessa fase. Ela morava numa pequena cidade lá, e aí depois se mudou para Boston, que era uma grande metrópole. Então, de certo, é essa a diferença, né? Pelo que diz aqui. Agora que eu vi que eu tinha... Tá. E aí uma outra tarefa que era dizer qual livro que vocês estão lendo no momento. Que livro vocês estão lendo? Agora. Vocês estão lendo algum livro? Sim, não? Ó, Lene, eu tô lendo esse aqui, ó. Eu comecei, mas não, confesso que eu não cheguei a terminar ele, porque faz pouco Diz o tempo que eu título ganhei. dele. É O Corpo Interminável, da Cláudia Lage. Ela é uma jornalista lá do Rio de Janeiro, e aí ela fez baseado o livro assim, em várias histórias que ela de entrevistas, de todo o percurso dela, né, enquanto jornalista. Então é bem, pelo que eu estou entendendo, é isso, né? Então são 100 e poucas páginas, mas eu estou ainda 195 páginas. Sim. Eu estou lá no comecinho ainda, porque eu tinha começado, mas, né? Outra tarefa era escrever uma história com começo, meio e fim, uma frase. Tipo, a menina saiu às 8 horas da noite para andar de bicicleta, caiu, quebrou a perna, o vizinho viu, levou para o hospital, virou amigo e acabou casando com o menino porque ajudava. É uma história curtinha. Alguém de vocês escreveu essa história para hoje? Não? Uma coisa importante agora, depois da escrita, gente, tem muita coisa para fazer depois que você escreveu. Você escreveu o seu livro, tá? E daí? O que eu faço agora com esse livro? Escrevi, acabou. Júlia, terminou de escrever o seu romance. O que você faz agora? Deixa ele lá descansando e vai reler. Não publiquem sem reler os textos de vocês, seja poesia, seja o que for. Dão para outra pessoa ler. Tá? Se é infantil, tem que correr atrás de ilustração. Ou você é ilustrador, você também desenha e pinta, ou você domina ali a arte digital, ou você paga alguém para ilustrar, porque livro infantil sem ilustração é complicado. A criança, ela é da imagem. Outra decisão, você vai traduzir? Você vai publicar ele só em português? Você quer traduzir ele para outro idioma? Ou paga algum profissional, ou faz pelo Google, correndo o risco de ele não ser bem traduzido. Todas essas são decisões. Como você quer que seja o seu livro? O designer do seu livro, ele pode ser normal, comum, tranquilo, um livro normal, que aí ele não custa caro. As editoras pequenas, elas fazem tranquilo, fazem uma cotação de uma tiragem, digamos, de impressão. É um livro normal, um livro comum, assim, ó, capa, verso, uma cor, bota um título, bota uma imagem ali no fundo, que dá para ver que é uma imagem que foi tirada da internet, não é arte isso, né? E coloca os teus textos aqui, ó, coloca os textos aqui dentro, texto normal, escreve normal aqui, ó. E como esse aqui é uma coletânea de várias autoras, tem a foto, o nome, a biografia e o texto. A foto, o nome, a biografia e o texto, tá? Mulheres Notáveis, volume 1 do ano passado, esse ano está saindo o volume 2, que nós vamos lançar na noite da GEB. Ou se você quer um livro bem trabalhado, bem diagramado, cada imagem é única, não foi tirada da internet, foi uma ilustradora, faz referência ao que você vai escrever, se é um livro infantil, de uma mentorada minha de Guaporé, lançou esse ano, Luz de Seda. Ela, quando era criança, de verdade, ela ganhou uma lagarta de presente da avó dela, que fazia aquelas lagartas que faz a seda, de fio de seda. E ela guardou no armário tão bem guardada que acabou matando a lagarta, coitadinha. E aí ela foi contar essa história, e aí nós trabalhamos a diagramação, ó, já começa diferente, ó, estão vendo aqui? Até a capa interna é trabalhada, a primeira página ela segue aqui, tá? Ó, ela é toda trabalhada bem diferente. Cada um é feito especificamente pela ilustradora. Ele é tamanho diferenciado, 21 por 21. Essa aqui foi uma outra mentorada minha, a primeira que eu mentorei.
eu consegui arrancar um pouquinho de qualidade no design desse livro, mas ele ficou muito mal diagramado, que dá para a gente ver que o diagramador usou caixa de texto bem básico, né? Então, a gente percebe. Nós percebemos quando o livro não fica bom. A diagramação conta quando o livro é impresso. Quando ele é e-book, não. Você sobe ele lá na plataforma, não tem problema. Quando ele é impresso, a qualidade conta. O profissionalismo conta. Você vê quando é amadorismo e quando é profissional. Você vê de longe. E aí a pergunta é, aquelas grandes livrarias, as livrarias de aeroporto, será que elas colocam um livro que tem o estilo amador, simplesinho, que vê que não foi bem trabalhado? Não coloca. Então, o que eu digo para os meus mentorados sempre é, já desde o início, e eu fiz aquela pergunta, quanto você propõe a investir na sua obra? Pode ser só 2.000, não tem problema, você consegue publicar um livro com R$ 2.000, basiquinho, normal, publica. Com certeza ele não vai para uma livraria de aeroporto. Mesmo tamanho, porque essa pessoa também não tinha muito dinheiro, mas ela conseguiu patrocínio. Tinha nada, não tinha nada. É o meu terceiro mentorado, lá do Rio Grande do Sul, um rapaz, usuário e traficante de droga dos 11 aos 25 anos. Anulou a vida dele nesse período. E agora ele é casado, tem filho e tal, quis contar a história de vida dele para inspirar outras famílias, e ele não tinha dinheiro, mas ele correu atrás de patrocínio. E aí nós conseguimos diagramar o livro dele, mesmo ele sendo tamanho normal, a diagramação ficou perfeita. Ó. Isso é outro livro. Ó, a capa é diferente aqui atrás, a lombada. E ele dizia, além de escrever a história de vida dele, ele é um poeta. Aí eu pedi para ele escrever poesias e no final, depois do relato de vida dele, nós colocamos poemas. E ele sintetizou a vida dele nesse período de apagão como parecia que eu estava no meio do mar, vindo aquelas ondas gigantes e eu à deriva, sem remo, sem nada, e umas ondas que me levassem para onde eu quisesse. Ele falou isso, nós mandamos para um ilustrador e ele fez essa imagem de capa. Tem a ver com o texto dele. Aí nós abrimos, ele tem orelha. A orelha foi trabalhada assim, ó. Ó a orelha dele. Tem um pouquinho aqui em cima, alguma coisa de mar, tem uma ideia de barco aqui na outra parte. A outra orelha tem um outro detalhe. E aí, quando você imprime um livro, nessas gráficas de impressão sob demanda, que eu acho que a Noêmia conhece o ICLEP, né? Nós mandamos lá para o ICLEP impressão digital, esse aqui é impressão digital, é o mesmo livro. Só no pegar eu sinto. Só no pegar na mão dá para sentir a diferença do papel, tá? Vocês têm que experimentar para saber. A impressão digital, ela não imprime a capa por dentro aqui, ó. Ela só imprime a capa por fora, ó. Por dentro ela é branca e por fora ela é colorida. Então, eles imprimem só um lado da capa. Já as gráficas de impressão podem, se quiserem, e se a gente imprimir, se a gente solicitar, que chama 4x4. Isso. Né? Ó, ela é impresso dentro também, ó. Então, isso chama 4x4. Você imprime toda ela, por dentro e por fora. Isso. Esse termo técnico aí, só quem é da editora que sabe, que a Noêmia que tem editora, ela está dizendo, ó, quando vocês mandam um orçamento, vem lá no orçamento da capa. 4x1. 4x1 significa que de um lado ela vai ser colorida, no 4, e onde diz 1, não vai ter cor nenhuma. Não imprime aqui o lado de dentro, estão vendo? Tá? Isso. E o 4x4 é quando imprime também a capa, essa parte aqui da capa. Mas já todo o designer interno, ele foi todo feito por uma designer que cobrou, não foi barato,
ele diagramar desse jeito, não tinha dinheiro, e o que ele fez? Foi atrás de patrocínio. Então, tudo é decisão. Mas, tipo assim, vamos fazer a lista do que é possível fazer? Não sei, cada um decide. Eu fiz isso no meu primeiro livro. Eu fui a Porto Alegre. Na verdade, eu fui pedir para um político, tá? Como a gente costuma bater na porta dos políticos. E ele que conseguiu para mim o patrocínio com esse pessoal que faz a gestão dos pedágios nas estradas do Rio Grande do Sul. Então, quem tinha essa concessão, essa empresa, foi que patrocinou meu livro, mas foi atrás de uma pessoa que eu fui pedir. Então, é assim, ó, por exemplo, livro infantil. Esse aqui do menino aqui de Lucas do Rio Verde. Foi bem baratinho, foi uma editora, uma gráfica bem barato, né? Eu sugeri para a gráfica criar as imagens a partir dos profissionais que eles têm na editora mesmo, a capa não foi impressa, e eles criaram a ilustração só preto e branco, nada colorido, daí a criança pode pintar, que pode ser assim também, um livro infantil. Para ficar barato, se eu não quero gastar para o livro infantil com imagens coloridas, foi a ideia que eu dei para o livro do Wanderson, aqui, ó. Então, ele fez todas as personagens assim, acaba se tornando um livro interativo. Então, não quer dizer que se você pode publicar um livro infantil tem que ser colorido. Não, vai do projeto. Mas o interessante é você saber o que você quer, para onde você quer ir e decidir antes de começar. Esse meu aqui, colorido, infantil, ó, por exemplo, ele é todo diferente. Pirulito, rodapé, olha que ela usa os motivos aqui, ó. Esqueci de dizer. Que imagem é essa aqui? São barquinhos, né? É tudo barquinhos. Então, todo o designer do livro todo ele tem a ver. Ele não é imagens, agora aqui eu vou botar essa. Eu parei de publicar como uma editora, porque cada página tinha uma imagem diferente. Aí vinha uma moldura, depois vinha uma flor, depois aparecia uma árvore, depois, essa aqui ficou bonita. Não tem coerência de obra, não é bacana. Você tem que ter um designer que comunique o leitor, o conteúdo dele, a imagem comunica. Toda a imagem comunica, a orelha comunica, a capa interna comunica, todo designer comunica o conteúdo. É isso que eu quero dizer para vocês. Esse aqui, Pirulito Rodapé, é um palhaço de circo de nome Pirulito. O que eu quis levar de mensagem? A infância toda, com a alegria, com o palhaço, com o doce da infância, botei o nome do Pirulito, e na história conta que as crianças foram para o circo, pela última vez que o circo ia fechar, e o palhaço, no final, ele agradeceu, ele sentou quietinho lá num cantinho e disse que ele estava desempregado. Porque com a vinda da televisão, não tem mais circo. E ele estava aceitando convites de animar festas de aniversário. Isso conta aqui nesse meu livro curtinho. Essa é a história. E que leva as crianças a refletirem o quê? Se o pai perde emprego, acabou o mundo, posso fazer outra coisa. Se não tem mais circo, eu posso animar festinhas. E com a pandemia, quantos pais tiveram que trocar de emprego? Uma reflexão sobre isso que deu para fazer. E aí podem ver, ela trabalha o pirulitinho aqui atrás, ó, ela colocou ele ali. Esse aqui eu imprimi ele na Wiclap, tá? Por isso que não está aqui, mas tem o designer para estar aqui. Aí, ó, pirulitos. Ela faz a apresentação da capa, tem os pirulitos ali, tá? Tudo tem a ver com o tema. E ele é colorido, certo? Esse aqui é aquele que foi traduzido para 6 idiomas, 6 idiomas. Pirulito em português, em francês, pirueta é em espanhol, nem sei, é espanhol, Darcília? Esse aqui eu sei que é alemão, esse é espanhol. Não, esse é inglês. Eu já não sei. Esse é inglês. E todos eles, agora ele foi para o italiano e ele foi traduzido agora para o italiano. Em inglês é lollipop. Esse aqui é inglês. Então, esse aqui é italiano, ó. Leca Leca é italiano gramatical
E agora ele foi traduzido para o italiano, que é um dialeto do italiano só falado no Rio Grande do Sul. E ele é ensinado nas escolas. Eu me liguei, me antenei, mandei traduzir e vou vender para as escolas do Rio Grande do Sul. Gente, nós somos a empresa, o livro é meu produto. Aonde que eu vou encaixar ele? Onde tem clientes. Eu fiquei sabendo que as escolas do Rio Grande do Sul estão dando aula de italiano nas escolas. Eu traduzi ele para o italiano e vou levar ele para lá agora que eu vou. Então, essa é a pegada da venda do livro, tá? Se tá ajudando vocês a entenderem, é ligar os radares, estudar o mercado, ver que livro eu vou escrever, vamos pesquisar que livros estão vendendo, que livro eu quero, quem é o meu cliente, quem vai comprar. Livro infantil não é criança que compra, é pai e é escola. Para quem que eu vou vender o meu italiano? Para as prefeituras, claro. Eu não vou bater nas crianças, bater na porta das crianças ou dos pais. Eu vou bater na porta das prefeituras. Então, tudo tem que ser uma estratégia. E esse aqui colorido, ele tem um custo, ele está colorido aqui, ó. Pirulitinho colorido, todos eles coloridos, ó. Ó o colorido que bonito. E esse que eu mostrei para vocês, o inglês, ficou preto e branco. Eu não quis ele colorido. Porque nas escolas de inglês, eu chego com a dupla aqui, ó. Português, traduzido para o inglês, e aqui ele está colorido, e aqui ele está preto e branco. Então, além de estudar o inglês, você vai pintar, você tem uma outra atividade. Não sei se vocês estão me entendendo, gente, o que é possível fazer com o livro, como eu posso encaminhar o meu livro, a questão da diagramação é importante, sim, tá? É fundamental quando ele é impresso. Quando ele é e-book, não precisa ter todo esse cuidado, mas o impresso, sim. E aí vem novamente aquelas perguntas básicas. Qual é o teu propósito para publicar um livro? Né? Se eu quero só ganhar, se eu quero só realizar meu sonho, se eu quero ganhar dinheiro, se eu quero que ele seja importante. E coisa importante que vem depois de escrito e antes de mandar para a editora, se a editora não faz a revisão. Revisão. Livro com erro ninguém merece. Então, ou você é bom, você é top na revisão, ou você paga um profissional que faz a revisão. Por favor, não publiquem livro sem fazer a revisão textual e gramatical. Pessoal, essa parte da diagramação aqui, que eu vou entrar agora, que existem 3 tipos de revisão. Tem a gramatical, tem a textual, tem vários tipos de revisões, e que a Noêmia acho que sabe. Eu já disse que um próximo livro eu quero publicar com a Noêmia, porque, claro, nas minhas mentorias, gente, é assim, ó, eu preciso de profissionais. A Priscila, que estava aqui na aula de terça-feira, disse que é ilustradora. Eu preciso desses profissionais para os meus alunos. Eu preciso de uma editora. Noêmia, eu vou publicar livros com você porque eu quero conhecer o seu trabalho e poder indicar o seu trabalho. Então, isso é muito importante, tá? A gente fazer essas parcerias. E sim, como diz a Noêmia, eu posso eu mesmo escrever ou mandar escrever. Depois aí você faz o contrato de quem é que vai os direitos autorais. Tá? Isso geralmente é do próprio autor, né? Quem escreveu, ele entra como profissional ou coautoria ou como ghost, né? Ele foi contratado para isso. Exemplo ali, ó, nós estamos escrevendo agora, eu ofereci para que os idosos de uma cidade do Rio Grande do Sul mandassem suas histórias para o 60 CBN de 2023 agora. E aí estavam demorando, eu liguei e disse, ó, vocês vão me mandar porque já está indo para a editora, né? Que eu desse ano a Noêmia está participando de novo, já foi para a editora, já está sendo diagramado. E aí quando eles me disseram assim, não, nós vamos fazer com todos os idosos do Clube do Idoso, mas só nosso. Tá bom, só nosso, só o deles. E aí entrou prefeito, entrou secretário de Educação, entrou Secretaria de Cultura. Aí como que eu entrei? Eu entrei como mentora. Aí eu vou aparecer aonde? O direito autoral é da prefeitura e eu vou aparecer como mentora e como organizadora, só. Então aí é tudo acordo, dependendo do livro de como você vai escrever.
E quando você é o autor solo do seu livro, que, digamos, é um romance, é um livro infantil, é um poema, é esse livro que não tem nada a ver com essa questão biográfica, aí tem também vários caminhos que eu ia falar para vocês hoje, é melhor na próxima aula, que agora a gente está meio cansadinho, mas tem vários caminhos, que é assim, você pode entregar para uma editora, que ela faz tudo, enfim, isso aí já está planejado para falar para vocês, ou você paga cada profissional que faz alguma coisa, e aí tem o contrato também. No contrato, você vai me dar os arquivos e eu sou dona do arquivo, ou você não me dá os arquivos e se eu quiser fazer uma outra edição, eu tenho que fazer tudo de novo. Tem tudo isso, varia de editora para editora. Tem editora que não te dá os arquivos, tem editora que libera os arquivos. Eu prefiro receber os meus arquivos, nem que eu pague mais, porque eu faço com eles o que eu quiser. Eu mando imprimir onde eu quero, eu imprimo quantas vezes eu quiser. Eu não sei se isso dá para dizer que é muito egocentrismo, mas não é. Eu gosto de ter o controle do meu produto. Não gosto de deixar o meu produto no controle dos outros. Aí já tem gente mais tranquila. Tudo bem, pode fazer, imprime sem, depois eu vou ver se eu faço de novo. Então, tem gente que é mais tranquilo que eu. Aí vai da decisão de cada um. Gente, vocês querem comentar alguma coisa? Ó, ali no chat, pessoal, Tem escrevam alguma pergunta? escrevam o nome de vocês na lista de chamada ali, para eu poder fazer o certificado, gente, que eu preciso do controle para poder fazer o certificado. E eu agora aqui vou rolar para baixo, porque vocês escreveram, meu Deus do céu, por que travou aqui? Vocês tinham escrito os livros que vocês estão lendo aqui, né? Eu já li todos os que vocês escreveram aqui. Perguntas eu vi que não tem aqui no chat, agora andou, ó. Conta comigo, tá bom? Quero publicar um livro com o objetivo de receber reconhecimento e levar para outras pessoas a paixão pela leitura. Quando criança, a leitura fez muita diferença gigantesca no meu processo de desenvolvimento cognitivo. Aí o teu foco, o romance, Júlia, ele é consumido, aquilo que eu falei antes, o romance ele é consumido de 17 a 40 anos. Passou de 40 anos, eu sou sincera a dizer, isso já é estudo, tá? É resultado. As pessoas, depois de uma certa idade, não têm mais paciência para detalhes. Ficar lendo 3 páginas para descrever como é um escritório é para quem tem menos de 40 anos. Para quem já passou dos 40, sabe que qualquer lugar tá bom desde que seja paz. Então, assim, você vai pegar o público dos 17 aos 40 no máximo. É esse o foco do seu público, tá? Tem que começar estudando o público, né? Faça aquele roteiro começo, meio e fim, estude as estratégias dos grandes best-sellers de romances, tá? Que vai te ajudar. Tem um solo de poesia. Tu tem um solo de poesia, Marcília? Eu não sabia. Achei que você já tem. É que eu me afastei daquele projeto lá. Quero publicar um livro de crônicas. Tá. Aqui eu já estou fazendo mentoria individual, tá? Já não é mais em grupo. Que assim, eu tenho uma característica que é assim, gente, não me deem ideias, tá? Eu falei isso na primeira aula. De uma ideia eu transformo em 200. Darcília, se você pensa em publicar crônicas, você já tem que se preparar para isso, que é o quê? Na minha época era ter sempre um papel e uma caneta na mão, hoje é mais fácil, você grava. Mas quando a crônica veio na sua cabeça, ela não vem 2 vezes, ela foge depois e ela não volta mais. Então, se você não registrar ela naquele momento, você perdeu o seu texto. Então, a sugestão é que você já comece acumulando crônicas, porque se você deixar agora eu vou me dedicar 2 meses a escrever o meu livro de crônicas, ele não vai ser tão bom quanto você gravar a inspiração do momento. As crônicas forçadas, elas não são tão boas, é como a poesia. Senta para escrever um poema, você pode ficar até um dia lá que a inspiração não vem, nem bebendo vinho. Agora, o poema, ele nasce na hora e registra, porque ele nasceu, veio e foi. E ele não volta mais igual. A crônica é a mesma coisa.
Eu teria já 2 livros de crônica com as ideias que eu tenho quando eu estou fora, só que eu nunca registrei nenhum. Então, o livro de crônicas tem esse perfil, é o mesmo perfil da poesia. Você tem que começar a registrar elas, tá? A Júlia está lendo, ela tem que ler esse tipo de livro para quem quer escrever romance. Estou lendo uma coletânea de poemas do Manuel de Barros. Ah, o Manuel de Barros sem comentários, né? Geralmente nós das editoras fazemos uma revisão. Tem editoras que fazem e tem editoras que não fazem, e tem editoras que fazem e cobram um preço justo, tem editoras que cobram um preço alto, que eu acho que é porque nem querem fazer, né? Então, tudo isso tem que avaliar. E a questão da revisão é importante, sim, falando agora dessa comentário aqui, não significa que o caro é bom. Você tem que conhecer o profissional e analisar o resultado. Por exemplo, tem a Margarete Prado, que ela é professora aposentada da Universidade Federal do Acre, que hoje ela é contista e ela dá aula de contos e ela é fera na literatura e ela é formada nessa área. Tem profissionais que já me pediram R$ 70 a página. Então, você faça o cálculo. O meu livro de 100 páginas, eu vou gastar 7.000 só de revisão? Eu não tenho. Eu não tenho 7.000 para pagar só de revisão. Então, isso é muito relativo. E nós temos muitos profissionais no mercado. Isso precisa ser pesquisado. E eu preciso ter essa relação desses profissionais para indicar para os meus alunos. Por enquanto, eu estou indicando a Margarete, que eu sei que ela é ótima, que eu posso confiar e que ela cabe no bolso do meu aluno. Porque tem uns aí que não cabe no bolso do meu, nem no meu, não cabe nem no meu. Como é que eu vou gastar 7.000 só de revisão de um livro de 100 páginas? O meu próximo, olha aqui, ó. Quem revisou foi a Margarete Prado. Quem participar dos Café com Lene, se vocês quiserem participar do Café com Lene, tem a coletânea. Gente, essa coletânea aqui do ano passado e a desse ano é maior. 262 páginas. Multiplica por 70. Eu ia gastar 20.000 só de revisão. Não cabe no bolso do escritor. Então, isso tudo são parâmetros, são análises que a gente precisa fazer. Tá? Eu penso que a revisão de um trabalho acadêmico, concordo, você precisa conferir as referências bibliográficas, você precisa analisar, ver se ele não fez plágio, você precisa verificar se realmente ele não disse que o texto é dele e, na verdade, o texto não é dele. Aí sim eu acredito que uma revisão tenha que ser R$ 70 a página, porque o trabalho é muito intenso, muito complexo. Agora, a revisão de um livro, de uma literatura, de um livro de poesias, de um livro de contos, de um livro, de um romance, não precisa ser R$ 70 a página. Tá? As grandes editoras, se eu não me engano, o máximo, as melhores, as top das top, livro literário, cobra 20. Eu acho que é 20, 18, 20 é o máximo. Mas as livrarias que assim, no médio, de 8, 10, 8, 10. E a Margarete cobra menos que isso. Quanto a tua editora cobra para revisar, Noêmia? R$ 5 a página. Então, está É de 5 a 7. Está dentro do bolso do 5 a escritor. 6. É o preço da Margarete. Se ela só faz a revisão gramatical, é 5. Se ela tiver que também trabalhar coesão, dar uma mexida ali para ajustar o texto, para fazer conexão entre os parágrafos, que ela tiver que fazer também a revisão textual, o máximo é 7. Então, olha a diferença de 7 para 70. Né? Então, tudo isso tem que ser analisado, tá? Beleza, gente? Mais alguma pergunta? Podem abrir os microfones, que se tivesse muita gente não dava, mas sendo só vocês, dá para a gente conversar. Querem fazer alguma pergunta? Não, só agradecer mesmo pela aula.
Imagina, não, sem perguntas hoje, só eu gostaria de agradecer pelo aprendizado de hoje e pela companhia de vocês. Obrigada, Darcília, querida. E fica o convite para você ir lá dia 19 na nossa posse e reforçando o convite para você ser a Gebiana também, tá? Está aberto o seu Combinado. convite. Tá na pauta futura aí. Não sair daqui porque realmente eu sei que tudo importa muito. Muito obrigada, prazer em quem estava aí e espero tentar escrever o conto então, tá? Porque nunca escrevi assim, por mais que a gente trabalhe às vezes em sala de aula, mas conto dos outros, a gente escrevendo mesmo também não. Até porque não tá na minha área, na verdade, né? Mas enfim, valeu muito as dicas e tô aprendendo um pouquinho mais com cada um aí. Tô assim já me encaminhando lá para os poemas e algumas outras coisas, né? É poesias, na verdade, né? Mas aí vamos ver o que vai dar. Obrigada. Um desafio bom para você, Carmen, é exercitar essa escrita sem fazer muita reflexão. Não entra para o lado da filosofia, da sociologia. Tenta ser assim, como que a gente descreve aquele escritor, o Hitchcock? Escreva o fato e ponto. Acabou. Foi isso que aconteceu. Eu caí de bicicleta, quebrei a perna, passou um carro e me matou. Pronto, acabou. Não fica. Esse é um exercício que você tem que fazer para não ficar muito nas. As pessoas não têm mais paciência para ficar lendo muito, a menos a adolescência, de 17 a 40 anos, que pega aqueles romances grandões. Porque o que eles vão buscar no meio? Em algum lugar eles se encontram. Em algum lugar eles se enxergam, eles estão buscando pertencimento, em algum personagem eles se identificam, é por isso que eles leem muito esses livros, é por isso que eles gostam de detalhes, porque em algum personagem dizem assim, não sou só eu não sou o único maluco nesse mundo, tá? Mas a partir de uma certa idade, não, a gente quer saber do fato e pronto. E quantia mais ou menos tem de páginas o livro de Sim, contos? o conto é Um assim, eu X, passei não? ontem para as crianças essa aula, é assim, um bom conto, tem um microconto também, né? O que ganhou o maior prêmio, não sei que ano que foi, era uma frase. Começo, meio e fim, e assim uma infinidade de sentido numa frase, que é o microconto. O microconto pode ser uma frase, pode ser um parágrafo, pode ser uma página. Agora, você quer realmente escrever um conto que você se dedique e quer dar uma desenvolvida no seu conto? 4, 5, 10, 15. Passou de 15 páginas é novela. Até 10, 12, exagerou 15, não passa de 15. Porque passou de 15 é novela. Novela vai 100, 120, 130. Passou de 130 é romance. Tem esses perfis, tá? Os gêneros literários. Um bom conto para você que está começando, 4, 5 páginas. Tá? Ander. Abre o microfone. Epa, agora eu consegui. Estava tentando, não sei se deu uma travada. Não, é realmente só agradecer. Eu tô, que assim, eu comecei a minha lida literária recitando nos sarais que eu ia, poemas de outros autores, sobretudo Fernando Pessoa. E aí foi num desses eventos que alguém me puxou e me falou, né? Fez um desafio. Por que você não escreve os seus? Então foi por isso que eu escrevi o meu primeiro. Estava na época da pandemia, e aí eu estava me sentindo muito mal e a forma como eu achei para poder me libertar de certas coisas foi escrever. Aí eu escrevi e resolvi publicar com essa capa maravilhosa da Patty Wolff, que é uma artista
e Aí você também fez um livro é, arte, você escritor trabalhou com aqui. artista. Parabéns por trabalhar literatura diferenciada, levar uma E outra aí arte para a arte da poesia. Isso aí. eu juntei duas Ai, que lindo! ilustradoras e dentro elas acabaram traduzindo aquilo que eu queria, que eu escrevi, Que lindo! né? Então acabou que juntou as ilustrações e o meu texto. Dessa vez eu vou juntar ilustrações, vou juntar depoimentos e vou juntar poemas, né? Para falar da ancestralidade, para falar da ancestralidade negra. Então, e um pouco Olha, religiosidade. você vai fazer uma pesquisa com pessoas, então. Eu estou fazendo. Uhum. Algumas pessoas já. Eu consegui imagens que foram transformadas né, ilustrações, né? Às vezes não tem nada mais a ver com a fotografia que me foi apresentada, virou uma Sim, outra coisa. sim. E aí, o depoimento eu também vou trazer e junto os poemas. E aí, um deles eu até transformei em música, e aí eu vou oferecer para o leitor numa partitura. O leitor vai saber exatamente como que é para ele ler Você já aquele está com o poema que livro vai estar pronto lá. e uma bela obra de arte. Parabéns. Eu quero esse livro. Lene, eu quero sugerir a ele, como eu faço muito nos nossos livros, a sua música, você também pode não só colocar a partitura, mas o QR Code. As pessoas já acessarem, já ouvirem, entendeu? Ó, Sim. esse livro, Eu penso que ó, quando for esse livro publicar, aqui, um audiolivro, um audiobook. o audiolivro daí você grava. Mas naquele impresso, se alguém gravar, colocar música em qualquer plataforma digital e você gerar o QR Code, você imprime o QR Code no livro. Ó, esse livro aqui tem o QR Code, porque essa parte dessa história aqui, que é um acidente de barco que ele teve, que ele disse que ele nasceu de novo, eu disse, ó, para o rapaz, porque esse aqui é uma biografia de um empresário de Sinop. Eu disse, essa parte da... Tem 3 histórias aqui. Eu disse, você grava, coloca no YouTube, produz o QR Code, e a pessoa que comprar esse livro, além de ler a história dele, coloca o celular aqui e vai ver ele contando essa história. Você pode fazer isso também. É um Sim, argumento, é um argumento Se de você venda gravar, muito se você importante. gravar um pouquinho de cada um falando e você subir lá no YouTube, no teu canal, qualquer YouTube. plataforma, e você colocar o QR Code no livro, a pessoa tem acesso ao vídeo, Isso. tá? É possível fazer. Agora, se for de depoimentos, eles têm que autorizar antes, né, Lene? Se for de Tudo, tem que autorizar. depoimento, eles têm tudo que autorizar antes. é como qualquer livro que é uma coletânea, quando você publica qualquer coisa de outra pessoa, tem editoras, por exemplo, que não sai o livro da editora se não recebeu todas as autorizações, porque o compromisso ele é do autor e da editora, não é só do autor. É do autor e da editora que liberou sem autorização. Então, as editoras que eu trabalho, elas não me liberam o livro se não tiver autorização, tá? Tem que ter autorização deles. Tá joia? Mas você já está com o livro pronto. Tá quase, Bacana. quase. Gostei do seu livro. Parabéns. Tá? E aí, sei lá, nas próximas aulas, talvez se inspire para escrever outro gênero literário. Mas esse você já está saindo do poema. Você já começou com um poema, mas já está colocando outros elementos ali. E parabéns por já ter essa visão de juntar mais de uma arte no livro. Isso já é um livro diferenciado. Tá? Parabéns. Fala, Darcy. Posso fazer uma pergunta para o Ander? De onde você Pode. é, Ander? Cuiabá. Eu sou aqui de Cuiabá, Mato Grosso. Que bacana. É, A hora que você me falou do tema do seu livro, eu já fiquei imaginando aqui as são as festividades culturais que tem em Minas Gerais, especialmente na cidade onde eu morava,
que ele chama de congado, reinado, as apresentações, manifestações culturais que têm essa ancestralidade negra. Meu Deus, eu fiquei imaginando. E assim, depois, se quiser, não sei se você, acredito que você conhece, né, essas manifestações também, depende da região, vai mudando o nome, mas é muito forte onde eu morava, que é interior de Minas Gerais. Maravilhoso, é algo Exato. assim. Eu já fico imaginando, eu já estou imaginando aqui o livro dele, as imagens, né, os tambores, as músicas. É lindo. Pesquisa, se você quiser pesquisar na internet, Congado em Oliveira, Minas Gerais. Você vai ver muitas imagens, muitos vídeos. Tem a ver com esse tema, não sei se vai te inspirar de alguma forma ou se já está tudo pronto. Mas é só uma ideia. Assim, o que eu entendi é que ele vai fazer um resgate histórico da Baixada Cuiabana, da raiz cuiabana? Seria isso? Eu vou trabalhar Cuiabá, Várzea É, Grande. eu imaginei que ele vai buscar a raiz do Cuiabá. E eu tenho muita curiosidade de conhecer a raiz cuiabana. Eu tenho uma amiga ali em Cuiabá, não sei se você conhece, que é a Margarete Xavier, que ela trabalha muito a cultura cuiabana. E com ela que eu aprendi o sotaque cuiabano, e acho lindo, colorido, movimentado. Vocês fazem uma festa linda na Praça da Mandioca. Sim. Eu estive 2 vezes nessa festa de vocês lá. Ai, que bom. Então, eu estou me inspirado, me inspirei, na verdade, né, em vários movimentos que tem aqui, né? Eu acho que a cavalhada, Sim. as festas de santo, né? As festas de santo não só da Igreja Católica, mas também dos santos, né? Do Candomblé, da Umbanda, Junta para todos poder eles. montar. Uhum. Qual foi a editora do seu primeiro livro? A primeira é a autografia. O livro Ah, saiu pela então autografia. eu conheço a autografia. Assim, ó, É. assim que todos vocês, fica o convite aqui. Faça um orçamento com a Noêmia, ver qual é o perfil da editora, né? Sem Conta com a compromisso. gente, sim. Sem Sim, compromisso, tanto de um lado verdade, eu quanto de quero. outro. Não é assim, ó, tem que ser. Não, Cada sim. um se identificar como se encontra melhor. O que eu entendi da editora da Noêmia até o momento, não posso falar porque eu não fiz nenhum trabalho com a editora dela ainda, e eu quero fazer porque eu gosto de falar com propriedade. Mas o que eu entendi até agora, mesmo não tendo nenhum trabalho com ela, é que financeiramente deve ser uma editora acessível, tá? Sim. Acessível, não é daquelas que vai apertar ali e vai fazer a gente trabalhar o ano todo para pagar. Então, eu acho que esse já é um bom diferencial, já conta muito, dependendo do perfil do aluno, né? E eu acho que cabe a gente fazer essas parcerias e mandar para ela fazer um orçamento, tá? Então, E fica aqui. qualidade, né? Porque eu tenho preço, mas eu vogo pela qualidade. Ai, que Importantíssimo. bom. Deixa o contato para a gente mandar para eu encaminhar. Eu já estou quase terminando. Ela está lá no grupo. Ai, tá. É Noêmia, ela está lá no grupo, tá? Lá no grupo vocês se encontram lá, dialogam. Eu vou querer o seu Eu livro, vou mandar o e-mail. vou para o Tá. lançamento do seu livro, com certeza. Assim, ó, esse é outra questão que é minha, que eu tenho que aprender a soltar um pouco. Mas é o meu perfil. Quando passa a ser meu aluno, eu sigo. Eu vou onde vocês estão. Lançou livro, eu estou lá. Lançou livro, estou comprando. Publicou comigo, eu continuo batendo na porta. Então, assim, eu passo a me aproximar muito com quem eu faço algum trabalho. Mas, gente, assim, ó, já passamos até muito do nosso horário. Gratidão. A nossa próxima aula é dia 3. E eu espero a gente... Na próxima aula, quem sabe, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou ler para a gente ganhar mais tempo e depois a gente bate um papo. Porque no papo, assim, o tempo voa, que a gente nem vê. Obrigada, tá, gente? Tchau. Tchau. Até dia 3. Boa noite.